Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui para mais uma escola bíblica para você. O assunto é um assunto muito importante. O tema é esse aqui: salvo, seguro e transformado. Esse livro aqui, eu sempre repito, se você quiser adquiri-lo, né, é só falar comigo que eu te dou o contato, eu faço o intercâmbio para poder trazer esse livro até você. Mas é bom que a gente tenha, entendeu? Esses livros em casas. Eu falo que um bom obreiro, aquele que almeja o episcopado, aquele que gosta de pregar, aquele que tem o chamado para pregar, precisa ter uma boa biblioteca, né? Livros guardados para pesquisas, né? Porque nem tudo que você guarda na sua cabeça, né? Mas é preciso que você tenha uma boa biblioteca. Você conhece um bom pregador, conhece um bom estudante da Bíblia pela sua estante, né? Ele gasta tempo e gasta também dinheiro com recursos, que é a qual são os livros. Vamos lá. Hoje é a segunda parte daquele tema que nós elaboramos semana passada. Deixa eu ver aqui, que é obtendo a certeza e evitando o engano. Hoje nós tínhamos falado que seria 13, né? 13 pontos. Hoje nós falamos de 8. Hoje nós vamos para o ponto número 9, que diz o seguinte: a dupla estratégia de Satanás assegurar falsamente o perdido, acusar o salvo. Por que a Bíblia tanto fala do nosso astuto inimigo? É vital que nós desmascaremos uma das suas táticas mais sujas. A Bíblia afirma claramente que o diabo utiliza estratégia maligna, ardilosa, né, para executar seus planos destrutivos, assim como são exortados a não sermos ignorantes quanto às suas intenções, como não podemos ver em 2 Timóteo, 2 Coríntios. Eu estou meio desligado, né? 2 Timóteo de novo, né? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, e Efésios, capítulo 6, versículo 11. Não devemos de ser ignorantes quanto ao seu poder de enganar o coração regenerado. Então, uma coisa que nós podemos não ter dúvida, que o diabo, ele quer justamente... Eu falava com alguém assim: cuidado, porque vai alguém na tua casa, eu quero ler uma palavra de Deus, né? Esses dias eu tive que botar bronca em cima disso aí. Mas nem todas as pessoas que dizem que vão ler a Bíblia, elas estão diante da Bíblia. Eu posso muito ler uma Bíblia e distorcer a sua vida espiritual. É uma forma de ganhar a sua confiança e enganar você. Então, por isso, temos que tomar cuidado, porque a gente aceita uma leitura bíblica. Não é todo mundo que vai aceitar a leitura bíblica, não, né? Porque temos aí a Testemunha de Jeová, temos os mormons e outros mais ainda que utilizam da palavra de Deus. Lembra que o diabo utilizou da palavra de Deus, da Bíblia, da Escritura, para tentar Jesus, né? Tomando cuidado. Vamos lá. A maior parte do trabalho do nosso adversário espiritual é feito furtivamente, isto é, de uma forma oculta, através do engano e da desinformação. Então tá aí. Como é que são duas coisas que têm acontecido dentro das igrejas hoje: a questão do engano e a desinformação. As pessoas não querem mais se informar, não querem buscar informações, né? Não querem estudar, não querem ler. E com isso, o diabo... Espera só um minutinho. O diabo bate palma. Por que ele bate palma? Porque tudo que ele quer é que a gente, na verdade, não obtenha informação. Já com informação, já é um pouco meio complicado. Imagine sem informação. É por isso que eu falei: não vamos entrar nessa, porque eu estou um grupo lá no seu portão, eu quero ler a palavra de Deus, né? Você conhece a Bíblia, você fala para assim, meu amigo, né? Diante da... Eu não vou... vou ser o seguinte:
Eu já conheço a Bíblia. Mas pode dizer, você não está sendo orgulhoso, soberbo, não. Está dizendo para ele que você conhece a Escritura, né? Por quê? Porque ele quer ler a Bíblia para você. Não é porque é porque a Bíblia vai ser aberta e lida que eu tenho que escutar tudo. Não. Agora, se é uma pessoa crente, a pessoa que vive a palavra, aí é outra história. É outra história. Mas uma pessoa vai entregar um folheto para a gente, e as pessoas me entregam um folheto, e eu, com educação, recebo o folheto, né? Agora, vem uma pessoa, como o Testemunho de Jeová, como os mormons, na minha casa, no ponto na minha casa, que ele lê a palavra de Deus, aí eles querem, aí eu quase falei para eles, olha, para vocês vão ler algo, né? Vocês vão viver o que vocês vão ler. Eu quero saber que se vocês vivem o que vocês vão ler, né? Vocês creem o que vocês lêem? Toma cuidado, né? Eles, na verdade, eles não creem na pessoa de Jesus. Essa é outra história, mas só para você ter ideia e tomar cuidado com esse tipo de pessoas que vão à sua porta. De acordo com a natureza enganosa do diabo, eu creio que um dos mais comuns enganos que ele usa seja tentar a convencer pessoas perdidas que são salvas e pessoas salvas que são perdidas. Quer dizer, tomar cuidado. Tem muitas pessoas dentro da igreja que acham que estão salvas. E aquelas que são salvas, ele tá querendo deixar que elas entendam que não são salvas. Por isso que é muito importante esse estudo, para você ter certeza da sua fé, do que você está crendo. A Escritura Sagrada, ela é bem clara sobre tudo isso. Hoje vamos falar de alguns testemunhos mais para frente, né? Mais para frente um pouquinho, mas eu vou estar adiantando justamente para isso, para a gente poder ver o testemunho de pessoas que outrora tinham uma forma de pensar e hoje tem outra forma de pensar, porque encontraram na Escritura justamente a verdade. Vou aqui alguns pontos que eu sublinhei aqui, onde a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje. De fato, uma suposição sólida biblicamente é que o pai da mentira, naturalmente, dirá o oposto da verdade às pessoas. Pense nisso. Se ele pode acalmar uma pessoa com a certeza da salvação falsa, ele não sentirá necessidade espiritual, portanto, e não buscará um novo nascimento. A pergunta que eu vos faço, você sabe o que é nascer de novo? Esse é o ponto de partida. É isso que hoje está trazendo uma certa... onde o diabo está ganhando terreno. As pessoas não querem se formar, né? Eu queria até, se você quiser o link, eu tenho uma série de mensagens. Você pode entrar aí no meu canal mesmo, nesse canal mesmo, numa playlist chamada Como se manter firme. Entra lá nessa série de mensagens e lá nós estamos trazendo 6 mensagens para a memória dentro desse assunto para poder você se manter firme. Então é bom que Deus me instruiu lá e nós trouxemos 6 mensagens, nós pregamos lá na igreja do pastor Servílio Passos, lá em Santa Cruz, né? E está aberta aí, você vai lá. O nome da playlist é Como se manter firme. Se você quiser, né, eu mando para você os links de cada mensagem, de uma até a sexta. Mas, se quiser, pode entrar diretamente lá, ok? Vamos lá. O ponto número 10 diz o seguinte: os mecanismos do engano. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, Paulo disse que os conselhos impedem que as pessoas conheçam Deus verdadeiramente. A palavra grega para conselhos é logismos, que significa pensamentos padrões razoados e razoados mentais, ideias ou filosofias. É tomar cuidado com esses conselhos que o diabo está rodando e usando pessoas. Volto a falar sobre o testemunho de Jeová, sobre os mortos. Não, irmão, eu não vou aceitar nunca que ele me lê a Bíblia, não. Só, você não vai ler a Bíblia para mim, não. Não vão ler a Bíblia para mim, não. Ao contrário, eu quero ler a Bíblia para vocês. Né? Eu quero que vocês... Então, se vocês lerem a Bíblia, eu quero que vocês me expliquem sobre isso aí no
dentro do contexto da Bíblia. Eu quero entender, eu quero saber se vocês entendem que vocês vão ler para mim. Se vocês entenderem que vocês vão ler para mim, e aí tudo bem. Se não entender, não lê para mim. Não lê algo que vocês não entendem, que vocês não podem explicar dentro do contexto da Bíblia. Eu faço isso. Se você quiser, também pode fazer isso, mas toma cuidado também. Aí você também não entende também, ele vai te enrolar lá. É por isso que é bom a gente estudar a palavra. Eu tenho no meu canal uma série de mensagens, tanto nesse canal Ministério UPA, como no canal de estudos das Calo, tudo que você precisa no momento para poder ser instruído. Eu estou fazendo a minha parte, estou ajudando você. Agora basta você querer ajudar, a ser ajudado, né? Então, entra lá, quando se manter firme. Vamos lá, há outro ponto aqui. Como resultado, a mudança em sua vida foi incrível. Na maioria dos casos, falsas profissões de fé foram feitas por uma dessas três razões: motivos superficiais, entendimento inadequado e ritual religioso sem profundidade. Quer dizer, os motivos superficiais. Qual foram os motivos superficiais que às vezes a pessoa vai aceitar Jesus, vai aceitar, né, a Jesus? Eu vou lá para a igreja porque eu estou passando por uma situação difícil, né? Então eu vou lá porque é uma forma de eu poder me segurar. Outros fogem, né, se escondem atrás de Bíblia para poder fugir da criminalidade, não que seja geral isso. Outros mais acontece. Esses motivos superficiais. Os motivos, entendimento inadequado é quando a pessoa entende erradamente a Escritura. Como acontece em muitos casos. Eu falei aqui, de 80% da igreja hoje, né, ela tem esse entendimento inadequado. Porque, primeiro que, alguns casos, né, em primeiro lugar, que a igreja, e algumas igrejas, ela não se focam nisso. Não traz uma mensagem adequada, não traz uma escola que venha trazer conteúdos que venha chamar a atenção para as pessoas lerem a Bíblia, né? E outras mais, que a pessoa também não quer também. Acha que na igreja é apenas um estilo de vida. Existe isso. E outras coisas aqui são rituais religiosos sem profundidade. É uma oração sem profundidade, é oração sem nada. O que é oração sem profundidade? É a oração do Pai Nosso. Você fica orando o Pai Nosso que está no céu. E, gente, não tem nenhuma produtividade você orar o Pai Nosso, me perdoe. Oração não é decifrar palavras, é conversar com Deus, é relacionamento. Se o Pai Nosso foi escrito justamente para nos ensinar esses pontos. Nós estamos aqui para poder trazer para você aqui, né, 8 mensagens aqui sobre o Pai Nosso, 8 mensagens sobre o Pai Nosso, explicando parte por parte o que significa o Pai Nosso para a gente, né? O Pai Nosso não foi feito para poder falar, decifrar, foi feito para poder entender, para poder saber o que é uma oração, na verdade, ok? Vamos pular aqui. Aqui, vamos falar sobre os 15 agora. Os 15 testemunhos que mudaram do engano da falta de certeza para a genuína salvação. Eu vou terminar aqui hoje falando sobre isso. Vamos lá? A primeira dela, é porque o tempo está muito agitado, né? Vamos lá, a primeira dela. Nenhuma convicção do pecado e falta do senso e falta de senso de espírito está. Eita, embolei tudo, né? Vamos lá, número 1. Nenhuma convicção do pecado e falta de senso de estar perdido. Vamos lá, o testemunho dele, falando sobre isso. Eu havia ouvido muito sobre o amor de Deus, mas não entendia o quanto ele era santo. Por essa razão, eu não perdi a minha total perdição e separação do Senhor. Eu finalmente eu vim a entender que a minha decisão prévia tinha sido superficial, não envolvendo nem arrependimento, nem dependência total em Cristo. Quando eu verdadeiramente confiei em Jesus, a diferença foi fenomenal. Olha só, esse é um testemunho maravilhoso. É para você entender aqui. A gente vai explicar algumas delas, mas algumas delas aqui são tão explicativas que a gente vai passar por dentro, para a gente não perder tempo, né? Tudo começa quando a gente depende de Deus.
Quando a gente entende o que é dependência de Deus, a gente entende o que é viver, né, na plena dependência de Deus. Vamos lá. Segundo, descuido com perguntas feitas por crianças. Isso aqui eu quero explicar. Quando eu fiz minha decisão por Cristo, eu era muito jovem, impulsionável, eu não tinha ideia de que estava fazendo. Aqueles que lidaram comigo fizeram de maneira apressada e incompleta. Somente mais tarde, eu fiz uma decisão que me trouxe genuína conversão. Eu decidi, é difícil, né? Até descrever a maravilhosa diferença. Frequentemente, isso acontece quando grandes grupos de crianças são empurrados para o rol de membros da igreja. Gente, é um absurdo como pastores, líderes irresponsáveis que ficam batizando crianças. E, gente, a gente vê que de 90% ou mais de 90% das crianças que são batizadas hoje, elas não têm ciência do que viver em Cristo. Ou a gente toma uma atitude, né, e inverte, inverte, né, na questão da educação da igreja, para poder trazer a mensagem, para poder as pessoas entenderem o que é viver em Cristo, ou vai ficar essa bagunça aí, crescem na igreja e são empurradas por um rompimento da igreja, jovem, adolescente, quando eu vejo batizando aí, eu já fiz isso já e eu sei o que eu estou falando. Eu já fui desse tipo já. Hoje eu não sou mais. Hoje eu já fui desse tipo já. Aprendi muita lição sobre isso. Batizar adolescente sem que esteja convicta verdadeiramente. Aí tem que ter essa verdadeiramente, tá bom? Terceiro, aconselhamento inadequado e decididos. Eu não recebi um aconselhamento bíblico, claro, quando vim para a igreja. Ninguém me orientou para uma vida de oração, busca contínua de Deus, para um encontro transformador com Cristo. Embora tenha me tornado membro da igreja, nunca fui levado a buscar numa submissão pessoal profunda. Mas, quando mais tarde eu vim a Cristo por completo, com completo entendimento, e eu experimentei o novo nascimento. Isto acontece quando o grupo de crianças, adolescentes ou adultos não tiveram uma formação religiosa. Segue o que eu falei inicialmente, aqui no tópico 2, no número 2, razão número 2. Não informa, não traz informações devidas, não coloque em xeque a vida deles sobre a questão da mudança, da transformação. Aí é muito bonitinho, irmãos, encher a igreja de membros. É muito bonitinho. É muito lindo encher a igreja de membros. Quero ver a responsabilidade de levá-los a Cristo. Número 4. Eu me tornei membro da igreja e adotei um plano. Na essência, disseram-me que eu deveria repetir uma oração ou assinar um cartão de decisão e seria salvo. Olhando para trás, eu aceitei mentalmente a religião, o plano, mas não me rendi a Jesus como meu salvador pessoal. Ao invés de salvação através de um relacionamento pessoal com Cristo, eu simplesmente adotei uma fórmula. Agora eu realmente o conheço. A diferença é tremenda. Fica lá, bota um papelzinho, aí a pessoa vai lá e... Gente, é igual aquele caso, a pessoa fazer confissão na frente da igreja. Eu já fiz isso também. Nossa Deus, eu tenho vergonha de dizer isso. Mas eu já fiz isso também, né? Não tem nada a ver. Gente, a conversão, eu não sou adepto, né? Já falei lá na minha igreja, de pessoas ficar fazendo apelo na igreja. Acho que a questão é mais ir buscar as pessoas para o relacionamento com Cristo do que ficar pensando em apelo. Fazer um apelo. Não, vou parar, hein? Eu vou parar. Eu vou dar mais a última chance, a última. Aí fica aquela... Ai, deixa eu ficar quieto. Vamos lá, vamos para o número 5. Pressão de turma e aceitação social. Muitos amigos estavam se batizando, tornando-se membros da igreja, e então eu fiz o mesmo para ser parte do grupo. Isto é muito comum entre crianças e adolescentes. Para ser um membro responsável da comunidade, eu senti que precisava ser membro da igreja. Olhando para trás, posso dizer que aquela decisão não me trouxe a salvação através, só me trouxe salvação através, só não me
só não me trouxe salvação através do relacionamento pessoal com Cristo. Isto é, eu vou batizar porque fulano me convidou para batizar. Aí eu tô lá participando da igreja, eu tô lá na igreja e agora eu vou me batizar. Gente, eu já entrei nessa. Já batizei pessoas assim. É melhor que não batize. Não adianta fazer lá aí pessoas vão lá e falam: olha, nós batizamos 10, 15, 20 pessoas. Mas a pergunta é: as 20 pessoas, elas têm um relacionamento com Cristo? Elas têm ciência do que elas estão fazendo? Gente, eu tô. Tem dia que a gente fica olhando essas coisas aqui, irmãos, a gente fica. É, só Jesus. Primeiro seja, eu tô me segurando para falar muita coisa. Expectativas e pressão dos outros. A minha família e meus amigos queriam que eu me tornasse crente, então eu me tornei membro da igreja só para lhes agradar. Tanto pessoas queriam que eu aceitasse a Cristo que honestamente o fiz para me livrar deles. Agora eu entendo que você não se torna um crente para impressionar ou agradar os outros. Até a minha família, né, acabou algumas pessoas e hoje estão desviadas. Por que estão desviadas? Porque nunca aceitaram Jesus. Foram lá porque o pai o pai era pastor e batizaram. Ou o pai impressionou para batizar. Às vezes a gente acontece isso. Infelizmente a gente comete esses erros. E eu não vou cometê-lo mais. Eu vou porque porque meu parente convidou. Vamos para a sétima agora. A sétima, né? Vamos. O sétimo testemunho, quer dizer. Vamos lá. Motivos superficiais e compromissos insinceros. Quando eu fiz a minha primeira decisão, eu só fiz uma oração superficial, buscando felicidade e ganho terreno. Não houve arrependimento ou mudança no senhorio da minha vida. Consequentemente, eu não experimentei um novo nascimento e nem me tornei uma nova criatura em Cristo. Mais tarde, eu experimentei Jesus de verdade. O novo nascimento fez uma enorme diferença em minha vida. Então tá aí. Às vezes a pessoa toma uma decisão de ir para a igreja, dizendo que aceitou Jesus, e na verdade ele fez buscando alguma coisa menos nascer de novo, né? Aí desce tudo aqui. Vamos para a oitava. Batizado e membro da igreja. Olha só que coisa. Eu assumi que, por ser batizado ou crismado quando criança, eu era automaticamente um cristão salvo. Eu cria que ser membro da igreja e batizado era suficiente para me levar aos céus. Mais tarde, Deus me ajudou a entender que a salvação é um relacionamento profundo e um compromisso com Cristo, e não meramente um ritual. Esse engano é especialmente comum em países onde as pessoas assumem que são cristãos simplesmente porque suas famílias declaram pertencer a uma determinada denominação ou fé. É a questão da tradição. A família tem aquela tradição de ser católico, então eu vou ser católico. A tradição de eu ser crente, eu vou pertencer à igreja crente. Não. É por isso que eu particularmente como pastor, e analisando o que a Bíblia ensina, batizar criança é, é desnecessário. Uma criança não tomou nenhuma decisão ainda, não tem coisa de tomar decisão por si própria. Quando você vai batizar uma criança, né, seja ela na igreja católica, seja ela na igreja evangélica, onde for possível, onde quiser chamar de igreja, o compromisso não é você encher a igreja de pessoas batizadas. Eu tenho 1.000 pessoas batizadas, eu tenho 5.000 pessoas batizadas. E, na verdade, o ponto de partida da igreja, da Bíblia, perdão, é exatamente a pessoa nascer de novo. Não adianta que batismo não vai levar ninguém para o céu. Igreja não vai levar ninguém para o céu. Que leva para o céu uma pessoa convertida em Cristo.
Estamos ok? Vamos lá. Vamos para a nova. Para a nona. Bondade pessoal. Durante anos, eu assumi que era um cristão porque as pessoas me diziam que eu era uma boa pessoa. Somente mais tarde eu percebi que a bondade humana era como trapos de imundícia comparada à perfeição de Deus. Você pode encontrar isso em Isaías 64, versículo 6. Quando eu entendi que todos pecaram e carecem da glória de Deus, percebi que deveria nascer de novo para me tornar um cristão. Finalmente, eu enxerguei o quanto estava perdido e que minhas qualidades de caráter jamais poderiam me salvar. Foi então que eu verdadeiramente me entreguei a Cristo. Então, uma série de pessoas diz que sou boa, você é muito boa, você vai para o céu. Não, não entra nessa que você é furada, né? Que leva para o céu é uma pessoa convertida em Cristo, em Cristo. A pessoa ser boa, ela não quer dizer nada. O caráter é apenas uma questão moral, e é muito bom termos, mas referente à salvação, não vai ter nada a ver, ok? Não adianta ser uma boa pessoa se você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o que aqui, assim como nós chamamos. Vamos para a décima. O procedimento muito rápido para se tornar membro. Logo que eu fui à frente querendo ser membro da igreja, tudo aconteceu tão rápido que não houve oportunidade para um encontro verdadeiro com Deus. Só me entregaram uma ficha e me fizeram uma ou duas perguntas. Com os cânticos e anúncio ainda sendo proferido, eu realmente não pude me concentrar. De repente, eu estava sendo cumprimentado como um novo membro, mas ninguém tinha me explicado de forma completa a salvação ou me dado a oportunidade para orar de verdade. Somente mais tarde eu realmente entendi o que significava entregar-se a Jesus pela fé. A pessoa vai para a igreja, já aparece uma ficha e ali demora muito, já se considera a pessoa como membro. Inclusive, né, quantas pessoas que são levadas também ao ministério dessa forma. Hoje, quantas pessoas imaturas, pessoas que estão dirigindo a igreja, etc., estão até servindo como obreiros, é, sem, sem condições nenhuma, porque não conhece nada, não sabe nem quem é o novo nascimento, nem sabe se são salvas. Dizem que são salvas, como nós já falamos aqui já, e pode ser que não esteja. Então, ai, 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 é cada assunto, é cada coisa. Isso aqui eu fico olhando isso aqui, amado, eu fico me remoendo por dentro, primeiramente me retratando, algumas coisas que preciso me retratar, e outras vendo situações aí, igrejas irresponsáveis, pastores irresponsáveis, já quer ter números dentro da igreja, esquece do principal. Vamos para a 11ª. Levantei minha mão e fiz a oração. Eu estava sentado assistindo o culto, levantei a minha mão num apelo e respeitosamente repeti a pequena oração para outros, indo à frente ou orando com um pregador de um programa de televisão. Eu simplesmente repeti a oração. Eles me disseram que eu estava definitivamente salvo. Porém, mais tarde, quando fui verdadeiramente tocado e me entreguei a Cristo, eu percebi que a minha decisão anterior não teve profundidade e nem foi real. Nota do autor. Isso não é uma crítica aos evangelísticos ou eventos evangelísticos. Eles podem ser muito poderosos quando feito muita oração e base bíblica. Mas quando as apresentações do Evangelho são superficiais, incompletas, manipulativas, muitas decisões provam ser inadequadas para uma conversão verdadeira. Infelizmente, muitos hoje são perigosamente
superficiais. É por isso que eu não sou muito fã do apelo. Eu não sou muito a fa eu não eu, na verdade, eu não sou muito não, eu não sou a favor de hipótese alguma de fazer apelo. Aí, quando eu falei inicialmente aqui, né, aí faz o apelo, aí faz umas repetições lá: "Fala comigo, eu, pá-pá-pá, nome Joaquim, aceito o meu Senhor como meu Salvador". Ele nem sabe o que está fazendo, ele nem sabe o que que ele está falando fazendo ali, nem sabe o que que ele fez. Gente, tudo tem que ser bem explicado. Por isso que o discipulado, ele é muito importante. Eu repito, eu tenho meu canal lá, entra no meu canal, um canal de discipulado que eu tenho, Instituto Didascalo, né? É um canal exclusivo para discipulado. Lá você vai ter essas ideias todas, como crescer espiritualmente, ok? Vamos para a 12ª. Uma igreja fria, sem enfoque evangelístico. Eu fui exposto às ênfases na igreja de que, certa forma, eram superficiais e não evangelísticas. E eu via principalmente devocionais e lições sociais. Minha igreja não era espiritualmente vibrante nem evangelista. O evangelho de Cristo completo não foi passado de maneira clara. A necessidade de um novo nascimento, entregar o coração e se arrepender. Eu fui basicamente, eu basicamente me filiei à igreja por achar que isso era o que se esperava de mim. Na verdade, foi uma conveniência social do que transformação espiritual. É certo que uma igreja espiritualmente fria, sem enfoque evangelístico, tem uma possibilidade maior de membros inconversos. Isso aí é claro, né? Então a gente tem que, não adianta querer fazer coisas bonitas se nós não focamos naquilo que é bonito. Eu vou repetir para você de novo, meu líder, pastores, né? Invistam na educação da igreja, pare com esses livretinhos superficiais que não ajudam ninguém. Invistam na educação, desde criança até o mais adulto, né? E vamos lá, né? Por isso que hoje a escola bíblica dominical mudou para de tarde em algumas igrejas, perdendo justamente essa dinâmica, né? Porque antigamente era melhor, porque aí eram classes de faixa etária, era muito bom isso. Eu oro para que na minha igreja, onde eu dirijo hoje, eu entrei já com esse sistema e espero que eu mude e que mude. Eu estou orando a Deus para que, de alguma forma, Deus mobilize ali para que nós possamos ter a nossa escola bíblica dominical todos os domingos pela manhã. Vamos para a 13ª testemunho. Apresentações de testemunhas superficiais ou muito insistentes. É legal isso aqui. Eu vi uma apresentação rápida e me disseram que se eu quisesse ir para o céu e ter paz, teria que repetir uma oração. Tem muito hoje isso aí. Não foi dito sobre entregar minha vida a Cristo. Olhando para trás, eu percebo que fiz uma oração sem significado, sem a profundidade necessária. Acho que eu repeti a oração mais do que mais para não deixar constrangida a pessoa que estava tentando ganhar almas, ou para me livrar dela, do que realmente me entregar a Cristo. Embora tenha repetido aquela oração, eu não estava convencido do pecado, nem estava sendo sincero. Nada mudou realmente na minha vida. Isso não quer dizer que o testemunho tivesse que ser longo para ser poderoso. Quando feito com sensibilidade ao Espírito de Deus, uma testemunha curta, um testemunho curto pode ser completo e eficiente. Bom, é aquela insistência das pessoas hoje, tem que aceitar, papapá, e acaba a pessoa aceitando, e aceitando o convite, e etc. né? Ai, ai, ai. 14ª. Hipocrisias e falsas comparações. Por muitos anos,
Eu pensei que iria para o céu porque eu achava uma pessoa boa com a maioria das pessoas da igreja. De fato, eu sabia que era moralmente melhor do que alguns dos hipócritas mesquinhos, espiritualmente, que via na igreja. Mais tarde, Deus me ajudou a ver que as pessoas não são o padrão. Quando eu entendi o quanto eu era culpado diante da santidade e perfeição de Deus, eu me entreguei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Agora que eu realmente conheço Cristo, a diferença é muito grande. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se entrou alguém aqui, ou você conhece alguém e falou assim, eu não vou para a igreja para ser crente igual fulano, mirando o céu. É, essa pessoa, para mim, esse tipo de argumento ele é muito covarde, né, da própria pessoa, né? Então a gente tem que entender que, né, o fato de alguns estão errados é que eu não vou estar lá. Eu posso ser a diferença, né? É, desde que você aceite Jesus mesmo como seu Salvador e faça a diferença, que você pode até converter aquele crente, aquele que diz que é crente lá, que aí está dentro dessas situações aqui de hipocrisia e falsas comparações, né? Podemos mudar isso. Vamos para a última. Experiências de vida prazerosas, bênçãos materiais, uma crença nominal em Deus. Olha só, né? Durante muitos anos, eu assumi que, por ter uma vida abençoada e uma boa família, eu deveria ser salvo, por causa de algumas aparentes respostas às minhas orações. Eu achava que eu era nascido de novo. Eu também achava que, pelo simples fato de crer em Deus, eu era cristão. Porém, agora entendi que até o diabo crê em Deus. Quando, quando anos depois, eu tive a convicção do meu pecado e fui verdadeiramente salvo. E eu percebi que minhas certezas anteriores eram inadequadas. É aquele negócio, o fato de você ter recebido alguma bênção por causa da sua oração, isso não quer dizer nada, não quer dizer que você seja salvo. Temos um capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, nós temos um camarada chamado Cornélio, e ele era uma pessoa assim, as suas orações eram respondidas, né? Era uma pessoa devota, dizimista, ofertante. Ele sempre estava religiosamente nas igrejas, mas para ele ser salvo, foi preciso que Pedro fosse lá pregar para ele. É, então, não significa nada, meu irmão. Vamos tomar cuidado com essas más impressões que nós temos dizendo que eu sou de Deus, que Deus me ouve. Não, cuidado que Deus ouve com princípios, porque Deus tem princípios, né? Ele estabeleceu princípios nessa terra e a oração é uma delas, né? Toda pessoa que ora vai receber bênção. E embora alguns é, dão a legalidade a outras pessoas, ou melhor, dão para que outras pessoas que abençoaram, foi João, Maria que abençoa. Na verdade, quem abençoa é Deus, é somente Deus, nada mais que isso. Bom, terminamos aí os 15 testemunhos, né, sobre essa questão de salvação. Agora eu vou terminar aqui, né, temos mais 2 tópicos aqui, e nós vamos terminar. Um deles em qualquer, então, qualquer pessoa pode ter certeza? Ao ler os testemunhos, você identificou que com algumas das experiências, depois de ler as várias formas como as pessoas fazem decisões falsas, você pode se perguntar como alguém pode ter certeza de que a sua profissão de fé foi verdadeira. Não tema. Pela graça de Deus, você e definitivamente vai ter certeza. Um relacionamento com fé, que é genuíno, maduro, bem fundamentado, não é abalado facilmente. Você definitivamente pode e deve ter certeza do que é nascido de novo. Tudo vai de um relacionamento que você tenha com Deus.
Repito, tudo tem a ver com relacionamento. É isso que eu explico lá no Instituto Didascalo, desde o primeiro, do número 1 até o 5. Eu explico isso lá. Relacionamento. Nada mais do que isso. Você quer aprender? Entre em contato comigo. Ah, pastor, me ajuda. Se quiser ainda, né, se não for possível, né, e estiver dentro do meu cronograma do dia a dia, eu posso eu posso arcar um compromisso contigo e na tua casa, né? Uma turma aí, né? Coloca lá, a gente vai explicando e vamos conversar sobre esse assunto, né? Só que tem que ter paciência. São 13 de conhecendo Deus, fazer sua vontade. São 13 lições de mente de Cristo, que são as principais que devem ser ensinadas. Então, você aí, 6 meses estudando, está disposto? Ficar 6 meses estudando, eu tenho disposição para poder estar lá, mas eu dependo de você querer. Se você quer, pô, com certeza nós vamos ensinar, ok? Vamos terminar. No próximo capítulo experimentaremos o processo de Deus para chegar à certeza e à vitória sobre a dúvida. Então, semana que vem a gente vai dar continuidade aqui, né? Continuando, a gente vai para o capítulo 2 já, que é o tema indicadores essenciais para a salvação, o teste para ter certeza. Aí, olha só, a aula está começando a pegar fogo. Já pegou fogo nessas 2 aulas já, está pegando nessa também. Então, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Até semana que vem, para darmos continuidade aí ao nosso trabalho aí de discipulado, de escola bíblica para você. Amém.